Então, irmãos, vamos seguir em frente, que Jesus está com a gente, sempre presente. Essa é a nossa bênção, essa é a nossa salvação. Vamos seguir hoje a pregação sobre caminhando em Cristo. A última vez que eu preguei sobre isso foi dia 16 de junho, depois nós viajamos, e nós estamos pregando e meditando sobre o que é esse caminhar em Cristo. Como é nos fortalecer nessa caminhada, como é viver diante do Senhor, porque o nosso foco é esse. E é atingível, como tenho pregado aos irmãos, esse é possível alcançar. É possível a gente caminhar em Cristo e ter realmente uma vida, como a Bíblia fala, né? Plena, bem-aventurada. E isso é que nós focamos, acreditar em Cristo. Quando nós falamos cremos em Cristo, nós falamos acreditar em Cristo. Não é somente crer na palavra de Jesus, é acreditar na sua pessoa. Acreditar que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, como ministramos hoje na ceia, celebramos a ceia, relembrando que tudo o que Ele fez lá na cruz foi porque nos amou, foi por nós. E nós acreditamos isso. E nós, por acreditarmos em Cristo, nós fazemos a coisa certa, fazemos as decisões certas, e a decisão certa é obedecer fielmente a Jesus. E então, nesse contexto de caminhando em Cristo, nós estamos caminhando porque queremos caminhar com Deus. Nosso objetivo é porque temos uma boa consciência. Nós temos tempo para isso, tempo precioso para Deus. Muita gente não tem tempo para Deus. Muita gente está gastando sua vida, desperdiçando os seus dias neste mundo, sem ter comunhão com Deus, sem buscar a Deus, sem buscar conselhos de Deus. Está vendo uma frase do Dr. Billy Graham, eu sigo alguns aplicativos que trazem frases de pregadores famosos, e uma dele lembrando assim que Moisés buscava o conselho de Deus. Davi buscava conselho de Deus, e falando assim dos servos de Deus do passado, chegando ao Novo Testamento, e eles buscavam o conselho de Deus. Ele fala assim, isso é uma coisa sábia. Muita gente está vivendo pelo que acha ser o certo, sem nunca buscar a Deus, sem nunca buscar o conselho de Deus, e isso não funciona, isso não dá certo. Então, quando nós caminhamos com Deus, é porque nós temos essa consciência de que temos tempo precioso e podemos dedicar aqui na terra um tempo precioso com Deus, porque nós queremos viver com Ele lá. Muita gente quer viver com Deus lá na eternidade, mas não tem tempo para Deus aqui. Essa equação não resolve, ela não funciona. Então, nosso amor por Deus, estou aqui recapitulando algumas coisas da mensagem passada, para a gente seguir em frente. O nosso amor por Deus é a nossa prioridade máxima, é o nosso coração, é a nossa vida. Honrar a Deus é a alegria máxima do nosso coração, por isso queremos viver a eternidade lá, e estamos aqui nos dedicando para isso. Assim sendo, quando dizemos que cremos, que acreditamos em Cristo, fazemos a coisa certa, estamos obedecendo fielmente a palavra. E quando eu ouvia o pregador Caleb Duarte, né, Caleb Fernandes Duarte, nosso embaixador do rei pregando aqui, eu fiquei tão contente, porque ele é um adolescente, e está aprendendo através da embaixada do rei, através da escola dominical, através da igreja, dos livros que ele lê muitos livros, ele está aprendendo o que é importante ser fiel a Deus. Eu achei tocante o ponto alto da mensagem, quando ele falou, e se a perseguição vir, eu não negarei. Ele fala, eu vou confessar, eu serei fiel. É isso que é obedecer fielmente a Deus, é esse caminhar em Cristo. Saber que é a melhor coisa que alguém pode escolher para a sua vida, mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo um junior. E isso é o significado da nossa vida cristã, passo a passo espiritual, reaquecendo, reabastecendo amor. E naquela parte da mensagem que eu preguei, estava falando sobre o ponto 1, que é buscando a comunhão com os cristãos, buscando a comunhão com os outros. E nós recebemos motivação, que é encorajamento. Nós crescemos, amadurecemos juntos, nós, além de crescermos, nós recebemos auxílio, e isso fortalece a fé, a comunhão, nós também temos força,
e juntos nós enfrentamos as dificuldades da vida e aprendemos a superá-las. E aí parei um pouco no capítulo 6 de Efésios, falando sobre a armadura de Deus. E nós nos equipamos espiritualmente com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçando o evangelho da paz, tendo o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e assim cultivamos hábitos e atitudes que fortalecem a nossa fé. E chegamos ao quinto importante auxílio, benefício que nós recebemos na comunhão, viver em comunhão com os irmãos, que é o primeiro ponto da mensagem, que é o amor, que é, como eu disse, a cereja do bolo. A comunhão expressa o amor, reflete essa coisa tão deliciosa, tão perfeita que nós temos em Jesus e que experimentamos uns com os outros. Então hoje, vamos ao segundo ponto, nesse contexto de caminhando com Cristo. Então, se o primeiro ponto era buscar a comunhão com outros cristãos, que é o que fazemos dominicalmente, nas quartas-feiras, aqueles que podem vir ao culto na quarta-feira, quando tem o culto no lar, as mulheres cristãs se reúnem uma vez por mês, nós homens devemos voltar a fazer esse tipo de atividade também. Os embaixadores estão fazendo isso quase que semanalmente, as mensageiras também. Então, todas as reuniões que nós temos da igreja, é que nós estamos vivendo em comunhão uns com os outros. Então, esse segundo ponto é, nesse caminhar com Cristo, caminhar em Cristo, para se ter uma boa direção. É uma coisa que eu sempre falo, mas a gente precisa voltar a ela de vez em quando, é a leitura da Bíblia. Priorize ler a Bíblia diariamente. Priorize isso. Que seja a coisa principal para você ao começar o dia. Encontre um tempo durante o dia para ler a Bíblia. Eu já falei para os irmãos que esse ano eu estou, em vez de ler, ouvindo a Bíblia toda. E ontem, ajudando a Cidinha, lavando as calçadas lá, eu ouvi todos os profetas menores praticamente. Parei em Miqueias. E estava ouvindo os profetas maiores, e eu vi vários deles, enquanto lavava a calçada, o fone de ouvido, a Cidinha falou, como é que vocês conseguem escutar? Fone de ouvido. Dá um volume, a máquina, o VAP funcionando, eu conseguindo ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, bem-aventurado o que lê e o que ouve a palavra de Deus. Então você, às vezes não tem tempo de ler, coloca o seu celular para tocar a leitura da Bíblia. Tem vários aplicativos que você pode ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver, eu mando para você um atalho, você baixa no seu celular, você vai ouvir a palavra de Deus. Tem toda a palavra de Deus, em português, de Gênesis, Apocalipse, para você ouvir o dia inteiro. Se estiver fazendo alguma coisa que pode parar um tempinho e ficar ouvindo a palavra de Deus. Mas especialmente ler. Eu li cerca de 50 vezes mais a Bíblia, eu parei de contar para não ficar vangloriando de quantas vezes li a Bíblia. Parei de contar. Mas, pelo menos, mais do que a minha idade eu queria alcançar, mais do que o tempo de vida que eu tenho, leitura da Bíblia. Porque a leitura da Bíblia eu aprendi desde menino, que é fundamental na nossa vida. Então, priorize a leitura da Bíblia. A palavra de Deus é um guia essencial, espiritual. É o nosso GPS, é a nossa bússola. A bússola para a nossa vida. Quando estou viajando, eu gosto sempre de ligar a bússola no aplicativo do carro, para ver se eu estou indo no Nordeste, para o Sul, para onde estou, a altitude onde estamos andando. A gente vê como que a gente anda em altitudes diferentes, né? Daqui para Curitiba, Maldemir é de lá, né? A gente passa por aqueles vários planaltos até chegar a Curitiba, quase 1000 metros de altitude. E eu gosto de ver essas coisas. Ter uma orientação, onde é que eu estou? Para onde estou indo? Qual que é o caminho certo? Será que o mapa está certo? A Bíblia é a nossa bússola espiritual. Nós precisamos conferir com a Bíblia. Eu estou indo na direção certa? Eu estou no caminho correto? Então, ela revela a nós quem Deus é e como devemos andar e viver na sua presença. O Dr. Billy Graham também falava, se você não encher sua mente com a palavra de Deus, o diabo, ele fala, o inimigo, vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. O que você quer? Eu quero a palavra de Deus no meu coração. Eu quero a palavra de Deus na minha mente. Eu não quero medo, eu não quero ansiedade, não quero estresse, preocupação, nem tentação. Eu quero a palavra de Deus, então eu busco a palavra de Deus.
Se você não buscar encher a sua mente, o coração com a palavra de Deus, o diabo vai se ocupar de encher com outra coisa. E não vai ser nada bom. O cristão deve sempre estar em guarda com respeito ao seu tempo de folga. O Dr. Billy Graham também disse, Davi tinha o tempo em suas mãos, viu Betseba e caiu em grandes pecados. Então você tem que cuidar o tempo que você tem, os seus pensamentos, direcionar para o bom caminho, por um modo correto que agrada a Deus. E a palavra de Deus ajuda nisso. Lá, quando lemos 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9, irmãos, nós lemos sobre os crentes carnais que haviam em Corinto. Por falta da leitura da palavra de Deus, por falta de aplicar as verdades da palavra de Deus, aqueles crentes foram chamados de crentes, o quê? Carnais. Vamos ler 1 Coríntios 3. Isso tem tudo a ver com a necessidade da palavra de Deus encher o nosso coração. Diz Paulo aqui, 1 Coríntios 3, de 1 a 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está falando de alimento espiritual. Eles não podiam receber um alimento sólido, um alimento que fortalecesse a sua fé, então por isso eles eram carnais. Então se um crente não lê a Bíblia, a tendência é ele ser carnal, porque a mente dele não é cheia com a palavra de Deus, não é sólida com as boas doutrinas, as boas afirmações da fé, e ele é muito vacilante. Então os crentes em Corinto deveriam ter se alimentado com comida sólida, isso é palavra de Deus, alimento espiritual. Mas eles eram carnais, por isso não tinham uma boa nutrição, eles estavam acostumados somente com leite. O crente, quando se converte, ele precisa de leite, as primeiras noções da fé, para ele crescer, para ele se firmar no caminho do Senhor, mas depois de certo tempo, o leite não vale mais, ele tem que buscar o alimento sólido, ele só vai encontrar isso na palavra de Deus. Ser carnal, aqui em 1 Coríntios 3, também tem o sentido de alguém que não está agindo e não está vivendo conforme a palavra de Deus. Então, se a pessoa não lê a palavra de Deus, muitas vezes ela vai agir em desacordo com a vontade de Deus. Ela precisa ler a palavra de Deus, ela precisa ouvir a palavra de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é muito importante ler a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente vive guiado e dirigido pelos nossos pensamentos, a maior parte das vezes a gente não está fazendo a vontade de Deus. Porque os nossos pensamentos, disse Deus através de Isaías, não são os pensamentos de Deus. Deus falou através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então os pensamentos humanos não são bons. E nós não podemos acertar a vontade de Deus pelos nossos pensamentos. Nós temos que ler a palavra de Deus para continuar vivendo de uma forma que agrada a Deus. Se a gente vive controlado pelo próprio ego, pela própria vontade, a gente geralmente está errando e não consegue fazer a vontade de Deus. Quando nós nascemos espiritualmente, sim, precisamos de leite, alimento para os primeiros passos, mas depois de um certo tempo, precisamos de alimento mais forte, base sólida, base espiritual. Quando dizemos que acreditamos em Cristo, fazemos a coisa certa porque nós estamos buscando na palavra de Deus como nós devemos viver. E obedecendo fielmente ao Senhor, então nós vamos ser vitoriosos neste mundo tão atribulado, tão cheio de tentações, tão cheio de atalhos que desencaminham para uma situação de perigo e até de morte.
o filme Peregrino, o livro Peregrino, vou fazer a menção dele daqui um pouco na mensagem, mostra o peregrino nessa caminhada. E um dia ele entrou por um desvio. Alguém falou, olha, por aqui é mais perto para chegar no céu. E ele saiu do caminho e pegou um atalho. E no atalho foi cair no castelo da dúvida. Ele quase morreu lá dentro do castelo da dúvida. Porque ele não estava seguindo a vontade de Deus. Porque ele deixou o caminho de Deus. Ele deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir o conselho do inimigo, que estava mentindo para ele. Olha, entre por esse caminho. Aqui é o atalho para chegar no céu. Muitas pessoas neste mundo vão dizer para você, esse aqui é o atalho bom, esse é o caminho bom, deixe esse caminho aí, vem com a gente. É o caminho largo que conduz à perdição, e mesmo às vezes é um caminho tão enganoso, e parece que é o caminho do céu, mas não é. Como diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Então tome cuidado com o que você lê. Os livros, literatura que você está lendo nesse mundo contemporâneo. Muito do que hoje o mundo oferece somente apela ao instinto sexual. Escolha cuidadosamente os filmes que está assistindo, os programas de televisão que assiste, as músicas que ouve. É um apelo ao egocentrismo, à egolatria, à sexualidade, à imoralidade. Invista grande parte do seu tempo lendo escrituras, livros teológicos, livros cristãos que edificam e trazem a você aquilo que pode ajudar a viver a vontade de Deus. Memorize Salmo 119, 11. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Memorize versículos da Bíblia. Quando a tentação chegar, você irá citar os versículos que o Espírito Santo irá trazer à sua mente. E a única coisa que o diabo não consegue se opor é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, e o diabo usou a palavra de Deus também, Jesus respondeu todas as vezes com a palavra de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nem só de pão comerá, nem só de pão viverá o homem. E Jesus usou as 3 vezes a palavra escrita. Ele conhecia a palavra como ninguém, e o diabo não podia opor às respostas de Jesus. Então, cultive a Cristo em seu coração. Como diz o Dr. Billy Graham, Deus o ama, e uma forte fé nele tem livrado muitos homens e mulheres de cometer imoralidades. E então assim estamos caminhando, querendo saber, querendo viver na presença de Deus, a melhor maneira de viver, o melhor modo de agradar a Deus. Quando você fala, acredito em Cristo, está dizendo, eu creio em Cristo. Eu faço uma boa confissão, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor, morreu por meus pecados, e eu vou viver para o seu louvor. É como Romanos 10, 10 diz, se com a boca você faz confissão para a salvação. Essa é a boa confissão. Hebreus 3 fala que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É a ele que nós confessamos diante das pessoas neste mundo. Mesmo que há perigos, mesmo que há ameaças, nós estamos confessando publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Como diz também em Hebreus 10, 23, nós retemos firmemente a confissão. Nada nos arranca dessa confissão, nada nos tira essa confissão que Jesus é o nosso Salvador. Nós seguimos sem vacilar, mantendo inabalável a confissão. Paulo chamou essa confissão de boa confissão. 1 Timóteo capítulo 6, Jesus é mencionado por Paulo como aquele que diante de Pilatos fez a boa confissão. Estava diante daquele que queria levá-lo à crucificação. Jesus fez a boa confissão. Assim é o crente, ele faz uma boa confissão, mesmo diante do seu algoz, mesmo diante de qualquer perigo, ele não nega, ele dá o seu testemunho de ser fiel até a morte. Então a nossa fé cresce, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus. Nós recebemos o alimento sólido, nós acertamos a maneira de viver e permanecemos nela inabaláveis. A nossa confiança em Deus cresce quando lemos a Bíblia, como a confiança de Ananias, Misael e Azarias. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Nomes hebreus, que o rei Nabucodonosor mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses judeus, esses hebreus, tinham confiança em Deus, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam em quem eles criam, eles estavam firmes
em confessar, estavam firmes em seguir fielmente. Então, quando lemos lá em Daniel, no capítulo 3, que o rei Nabucodonosor mandou fazer a estátua de ouro, e que todos deveriam se prostrar e adorar a sua estátua de ouro, os irmãos conhecem bem a história. O que é que esses 3 jovens fizeram? Daniel não está em cena, provavelmente ele estava em algum serviço, em missão, porque ele era, depois do rei, o homem mais principal no governo. Se ele estivesse lá, ele estaria na mesma cena. Não é? Então, ele estava em algum serviço, mas esses 3 hebreus estão lá. Eles eram também ministros no governo de Nabucodonosor, a pedido de Daniel. E quando tocaram as trombetas, e o sinal foi dado para todo mundo se ajoelhar, o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego? Ficaram em pé, não se prostraram. Talvez alguma gota até de suor rolou assim, só nós 3 estamos aqui em pé. Eles ficaram em pé. Eles não adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E diz o versículo 8 que chegaram alguns astrólogos e acusaram eles. Acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Há uns hebreus ali que não se curvaram diante da sua imagem, não fizeram caso de ti, ó rei. Usaram todo o artifício emocional também para fazer acusação. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje, irmã, tivéssemos uma perseguição e uma obrigação de adorar alguém que não é Deus, adorar um governo, adorar um regime, adorar uma estátua, uma imagem, e nos finais dos tempos, durante o regime do anticristo, da besta do Apocalipse, haverá uma estátua e todos serão obrigados a se prostrar e a adorar. Se fosse hoje isso, se estivéssemos sob um regime de perseguição assim, haveria alguma acusação contra você e eu? Os astrólogos foram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Olha, eles não adoraram. Alguém teria acusação contra você? Bom, eu não preciso nem correr, com tantos vídeos que eu tenho no YouTube, com tanta publicação que eu faço de Jesus e proclamação da palavra, eu já tenho muita acusação. É só esperar a prisão. Chegar, pode me levar, eu sou de Jesus. Mas e você? Haveria alguma acusação contra você de ser o servo do Deus Altíssimo, aquele que se não se ajoelha, não se prostra diante daquilo que foi ordenado pelo regime, que foi ordenado pelo governador, pelo rei, por aquela autoridade soberana? Nós lemos no capítulo 2, que Daniel tinha interpretado o sonho do rei, e que ele tinha visto uma estátua que representava os governos do mundo, a partir dele, Nabucodonosor, cabeça de ouro, até o reinado dos romanos, quando veio aquela pedra da montanha, não cortada por mãos humanas, e destruiu, e tudo virou pó, e o vento levou, e está falando do reino de Jesus que vem. Mas eles estão vivendo um momento em que o rei ficou glorioso, ambicioso, soberbo, mandou fazer uma estátua para ele, toda de ouro. Na estátua, na visão de Daniel, só a cabeça era de ouro. E ele mandou fazer a estátua toda de ouro, altíssima, muito grande, para que todos adorassem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, não adoraram, não se prostraram. E eles disseram para o rei: ó Nabucodonosor, não precisamos te responder. Porque ele falou: vocês não vão adorar, vocês vão ser lançados na fornalha, lembra a história? Então eles falam: ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo. Eles leram a Bíblia. Eles viram quantas vezes os servos de Deus foram livres no passado, como Noé foi livre do dilúvio e salvou a sua família. Eles sabiam a história de Abraão, como Deus, através de Abraão, formou o grande povo hebreu, quando Sara era estéril. Quando Abraão foi levar Isaac no altar, e Deus falou: não, aqui está o cordeiro. E toda a história do Velho Testamento, dos juízes, os livramentos dos juízes, e dos reis, e de Davi, os grandes livramentos, eles sabiam toda a história, eles sabiam quem eles confiavam. Estão dizendo aqui: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Nunca alguém tinha sido lançado numa fogueira, numa fornalha de fogo ardente, mas eles acreditaram que Deus poderia livrá-los. Deus poderia livrá-los. E eles falaram ainda no verso 18:
Mas se não, se Deus não livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja a importância de ler a Bíblia. Você conhecer o seu Deus, você conhecer o que Ele já fez, o que Ele pode fazer. Esses jovens diziam, Deus pode nos livrar, ó rei, nós não vamos adorar a sua imagem. E mesmo que Deus não nos livre, nós vamos morrer queimados, mas nós não vamos ofender o nosso Deus. Nós não vamos trair o nosso Deus. Hebreus depois vai escrever no capítulo 11, que eles praticaram a justiça e eles apagaram a força do fogo. Apagaram a força do fogo, porque o anjo do Senhor veio e desceu ali. E no final do capítulo 3, Nabucodonosor faz um edito e diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus senão Deus. Meus irmãos, por isso precisamos ler a Bíblia, para ter a confiança que Ananias, Misael, Azarias tinham, ter a confiança no Deus que nós servimos, que nós cultuamos. Porque você pensa que aqueles magos foram do Oriente até Belém adorar Jesus? Eles conheceram essa história, eles sabiam dessa história, que mesmo sob a ameaça do fogo, os servos hebreus não se prostraram. Depois vem outras histórias de Daniel, e eles sabiam quem era esse Deus do céu, e eles foram adorar quando o menino Jesus nasceu. Eles estavam esperando a vinda desse Messias. Foi Deus que estava ali, estava escrevendo na memória daquele povo na corte babilônica, depois na corte medo-persa, e assim escrevendo a história na vida daquele povo. Portanto, com o passar do tempo, nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra de Deus, aprofundar mais, estudar mais a palavra de Deus. A nossa fé precisa crescer, a nossa confiança em Deus precisa se estabelecer cada vez mais. Há grandes perigos que enfrentamos. Às vezes achamos que já estamos num nível bom, aí vem uma outra tribulação e a gente pensa, puxa, eu preciso aprender mais sobre Deus. Eu preciso aprender mais da sua palavra, eu preciso conhecer mais o Senhor, e como Ele opera. Eu estava pensando nisso e lembrei de George Miller, que é um exemplo mais moderno, mais perto de nós. Ele viveu na Inglaterra, e ele leu 200 vezes a Bíblia. Ele leu 200 vezes a Bíblia. Alguém aqui já leu 200 vezes a Bíblia? George Miller leu, durante a sua vida, 200 vezes a Bíblia. 50 vezes ele leu de joelhos. Eu não li nenhuma vez a Bíblia de joelhos, a Bíblia toda. Ele leu a Bíblia toda 50 vezes de joelho, mais 150 vezes ele leu a Bíblia. Quando ele estava perto de morrer, um jornalista perguntou para ele se tinha alguma coisa que ele gostaria de fazer. Ele disse assim, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Eu não conheço muito o meu Senhor, o meu Deus, eu quero conhecê-lo mais. Esse é o sentido de ler a palavra de Deus, para ter a direção certa. Conhecer Deus, conhecer a sua palavra. Ele fundou e cuidou de orfanatos. Não tinha orfanatos na Inglaterra naquela época, ele cuidou mais de 10 mil crianças órfãs. E porque ele leu na Bíblia que Deus é pai dos órfãos. Salmo 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Porque ele leu na Bíblia, ele começou a cuidar de crianças órfãs. Uma oportunidade, não tinha nenhum alimento para mais de 1000, naquela época ele estava com 1000 órfãos nos orfanatos, não tinha pão. Amanheceu o dia, não tinha pão. E os funcionários ficaram desesperados, porque não tinha pão para dar para os órfãos. Naquele tempo era muita dificuldade. E ele entrou no quarto e foi orar. A oração dele foi simples. Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a oração dele. Porque ele leu na Bíblia que Deus é pai dos órfãos. Que aconteceu, irmãos, um milagre. A família real recusou a fornada de pão porque estava um pouco queimada. Passou um pouco do ponto. A família real mandou levar de volta e jogar fora os pães. E os padeiros passaram na porta do orfanato e pediram para o Dr. Miller,
O Senhor aceita os pães? Ele recebeu os pães para alimentar os órfãos e disse: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Por que isso aconteceu? Porque ele lia a Bíblia. Porque ele lia que Deus é pai dos órfãos. Ele estava numa missão de cuidar dos órfãos. Ele sabia quem é Deus. Ele não foi pedir para ninguém lá fora. Ele dobrou seus joelhos e falou assim com Deus: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus. Amém. Nós lendo a Bíblia, nós adquirimos confiança em Deus. Cada dia fortalecemos mais a nossa confiança. George Miller teve um caderno de oração que contava 50.000 orações. Nenhuma sem resposta. Deus respondeu todas as suas orações. Meus irmãos, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a palavra de Deus. Para conhecer o nosso Deus ainda mais. Conhecemos pouco ainda, como George Miller dizia. Precisamos conhecê-lo mais. A excelência do nosso Senhor. A excelência do seu poder. A excelência da sua misericórdia, do seu amor, da sua compaixão. Nós precisamos, meus irmãos, da leitura da Bíblia diariamente para a nossa fé crescer. Tem mais para falar sobre isso, vou deixar para domingo. Eu não gosto de prolongar quando vejo gente já cochilando. O tempo corre tão rápido. E eu não quero que fique prejudicado algum momento aqui dessa mensagem. Mas só esse ponto. Eu achei que ia dar 3 pontos aqui hoje, só da leitura da Bíblia. Mas só esse ponto já me trouxe mais edificação também. E olha que eu já estudei. E olha que eu meditei nisso. E eu mudei formatação. E mexi com ilustração. Mas quando Deus transmite, quando é o Espírito, é uma edificação diferente. E o que a Bíblia nos fala hoje, que a palavra de Deus nos fala hoje, é que nós não conhecemos ainda Deus como nós precisamos conhecê-lo. A excelência de Jesus, o nosso Salvador. Sabe o propósito? Alguém fez o propósito de ler a Bíblia toda este ano? Muito bem. Se você não fez ainda, faça. Se você fez ano passado e parou, continue onde parou. Está precisando daquele folheto com os livros da Bíblia para marcar os capítulos lidos, onde não leu? Eu tenho, vou imprimir mais, trazer para você, para ajudar você. Mas lembre, cada manhã preciso ler a Bíblia. Preciso ouvir a palavra de Deus. Preciso conhecer o meu Senhor. Preciso saber como andar na direção certa, como fazer a coisa certa. Eu creio, então eu vou obedecer. Então amar é obedecer. Amar é praticar a palavra de Deus. Quantas pessoas falam que amam, mas não dão nenhum gesto, não demonstram nenhuma atitude de que esse amor é verdadeiro. Não é? Quando a gente foi casar com alguém, e a gente só queria saber uma coisa: se a pessoa ama a gente. Se ela ama a gente, vai andar com a gente. E a gente vai viver uma vida boa, porque a gente sabe que tem amor nisso. E o amor faz a vontade, o amor cumpre propósitos. Então isso leva a gente a ter paz e segurança. Então nós precisamos disso. E às vezes as coisas dão errada, a gente precisa refazer, precisa começar de novo. Então a gente precisa da boa direção. E a gente vai conseguir a boa direção onde? Em Deus, na palavra de Deus. É Deus que vai dar a direção certa, é Deus que vai dar a resposta certa. Ele fez isso para Ananias, Misael, Azarias, ele fez isso para George Miller, ele fez isso na minha vida, ele faz isso na sua vida, irmão. Só a gente precisa fazer o certo. Não só essa comunhão que a gente tem com os irmãos, que nos fortalece cada dia, mas também no dia a dia, buscar a palavra de Deus. Mas tem aquela leitura só por obrigação. Eu quero cumprir o propósito de ler, receber o diploma lá do pastor no final do ano, que eu li a Bíblia toda. Não, essa é a ideia. A ideia é ler e conhecer a Deus. E conhecer o seu propósito nas Escrituras para a minha vida, para a sua vida. E como nós podemos viver de uma forma que agrada a Deus. E que isso vai impactar alguém. O rei foi impactado pelo testemunho, pela vida de Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles tinham compromisso com Deus e a sua palavra. E o rei no final teve que se render. É verdade, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Bendito seja o Deus de vocês. Então o objetivo nosso de ler a Bíblia é que as pessoas irão nos olhar lá fora. E como dizia também o Billy Graham, nós somos a única Bíblia que muitas pessoas irão ler lá fora. Não tem outra Bíblia.
Você e eu somos a Bíblia que o povo vai ler. O povo que não lê a Bíblia vai ler a sua vida, vai ler a minha vida. Então, se nós somos a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós estamos fazendo um grande serviço ao mundo, para que essas pessoas conheçam quem é Deus e como Ele opera a nossa vida. Assim como Ele operou na vida de George Miller. Imagina o impacto na vida daqueles meninos, daquele dia de 1000 meninos estavam sem pão e chegou o pão porque houve uma oração, porque George Miller sabia a quem pedir. Sabia a quem se dirigir. Ele foi, em outras palavras, dizendo assim: Senhor, eu comecei o orfanato porque eu li na tua palavra que o Senhor é pai de órfãos. Então eu confio que o Senhor vai mandar o pão. O Senhor nunca faltou. O Senhor nunca falhou. O Senhor nunca deixou de responder. Irmãos, isso é fé. Ele entrar no seu quarto, não tem nada para comer, e dizer simplesmente para Deus: pai de órfãos, não tem pão, em nome de Jesus, amém. Não precisa dizer muita coisa. Não precisa fazer uma oração de 1 hora. Ele só entra lá, marca aí no seu relógio, quantos segundos? Deus de órfãos não tem pai, em nome de Jesus, amém. Quanto? Nem 10 segundos? É a oração que ele fez. Você não precisa, você conhece Deus, você está vivendo a palavra de Deus, você não precisa ralar o seu joelho no chão até a sua oração ser ouvida. Não, você sabe em quem você confia, sabe quem é o seu Deus. Sabe que Ele está acessível a você. Lembra de uma vida acessível? Que esse foco é atingível? É isso, começa com a palavra de Deus. E Ele vai fazer com que você seja uma testemunha viva para outras pessoas. Que Ele está disponível, Ele está acessível, Ele está ao alcance de todo pecador que confesse e arrepende seus pecados. E confia em Jesus como seu Salvador pessoal, que foi morto lá na cruz, para agora ter a vida eterna. Mas antes de chegar lá na vida eterna, ter essa vida boa, essa vida feliz, essa vida bem-aventurada que é a vida cristã. Não isenta de problemas, não isenta de dificuldades, não isenta de frustrações. Esse mundo está cheio disso, mas cheio de paz, cheio de segurança, cheio de confiança. Eu confio em Deus. E isso é que me fortalece cada dia. Amém, irmãos? Vamos seguir na boa direção, lendo ou ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, diariamente, e que Deus faça com que a nossa fé cresça cada vez mais. Amém. Hoje, que bênção. Pois é, e é uma forma que a gente tem também de compartilhar nas redes sociais, quando você lê essas mensagens, né? Envia, né? Compartilha para que mais pessoas também possam ler e chegar ao momento de conhecer, mas será que tudo isso é verdade? Né? E realmente comprovar, pela experiência da oração, da fé, da confiança em Deus, que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Para Deus tudo é possível. Mesmo que tenhamos que dizer como aquele homem, e fala: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mesmo que você chegasse um momento assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas Ele vai ajudar. Ele vai atender, Ele vai socorrer. Amém.